Aprecie com moderação aí, cara. Ela é demais. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Aleluia. Vocês estão bem, né? Aleluia. Empolgados? E eu estou empolgado. Estou ansioso. Não pode, né, ficar ansioso, mas estou ansioso. Glória a Deus. Muito feliz por estar aqui. Por Deus me dar essa oportunidade. Eu creio que essa noite Deus está se movendo em nosso meio de uma forma poderosa, amém? Aleluia, Deus já tem falado conosco através dos louvores, através da ministração, da oferta, porque o nosso Deus é poderoso, nosso Deus está acima de todas as coisas, tem o controle de todas as coisas, amém? O nosso Deus, criador de todas as coisas, aquele que nos criou, que nos formou, que nos conhece, amém? Conhece o mais profundo do nosso ser, sabe das nossas necessidades, sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E essa noite, eu creio que Ele está se movendo poderosamente em meu favor e em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Fui incumbido de trazer a palavra essa noite e para mim é motivo de alegria, mas também sim de muito temor e tremor, porque eu tenho falado muito ao Senhor que eu quero ministrar às pessoas que estão à minha volta aquilo que o Senhor tem para ministrar ao coração delas. Amém? Confesso para você que por muitas vezes eu tentei colocar na mente das pessoas, ou colocar nas pessoas aquilo que eu achava ou que eu entendia. E eu notei e vi que não dava certo, não acontecia nada na vida das pessoas. E até diante de algumas palavras, na Bíblia mesmo, de alguns capítulos, versículos, que a gente colocava para as pessoas. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. E a gente queria colocar aquilo nas pessoas, porque a gente achava que a gente tinha compreensão e entendimento de tudo. E uma vez eu questionei a Deus. Falei, Senhor, mas nós estamos falando, Deus, e não está acontecendo. E o Senhor falou fortemente no meu coração, cara, mas você não está falando o que eu quero falar. Você está falando aquilo que você está achando, está entendendo. E o seu entendimento, o seu achismo, a sua axiologia não muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a minha palavra. É a palavra do Senhor revelada que muda as nossas vidas. Amém? E eu quero começar assim. Esses dias Deus tem falado muito conosco. E através do pastor Fábio, através das ministrações dos pastores aqui nessa casa. E teve duas ministrações que foram muito fortes para mim. E eu confesso que quando Deus me pega assim, eu saio muito mal. Vou para casa, não quero falar com ninguém, não quero ir pro lanche, não quero nada, não quero nem assistir os gols do Fantástico. Eu fico, o pessoal lá em casa já sabe, tem quando Deus sim dá umas lapadas, né, que fala, né? Eu fico muito mal. E esses dias teve duas palavras que foi assim, que me confrontou muito, e eu creio que confrontou você também. Que foi quando o pastor Fabinho, ele ministrou aqui, a ministração dele, há uns 2 ou 3 domingos atrás, em Ezequiel 47, e aquela palavra foi muito forte, e me trouxe assim, um entendimento de que, cara, eu não estou nem molhando os meus pés no rio. E o Senhor deseja que eu seja todo coberto nesse rio que é Ele. Então, a palavra do Senhor me confrontou muito. E a outra foi do último dia, irmãos. Quando o pastor Fabio ministrou em 2 Reis 19. Quando ele falou de um chamado sem volta. E quantas vezes, diante do chamado do Senhor para as nossas vidas, a gente quis voltar atrás? Quantas vezes nós
dizemos, a gente teve o desejo de voltar atrás no chamado para o qual o Senhor nos chamou. Quando nós falamos de chamado aqui em cima, irmãos, nós trazemos a ideia de que o chamado de Deus é um chamado para quem vai estar aqui em cima ministrando a palavra, ou para quem vai estar aqui em cima ministrando louvor e adoração, sabe, ou ministrando com danças, ou ministrando na recepção, né, ministrando aqui, servindo na igreja, como os diáconos, como os obreiros servem na igreja. Mas o chamado do Senhor para as nossas vidas engloba tudo isso, sim, mas muitas vezes vai além, sabe? Eu entendo assim que cada um de nós temos um encargo diante de Deus para um propósito, sabe? Eu creio assim que, simplesinho assim, eu só dar ideia para vocês assim, ó. Eu entendo que Deus deu um encargo para mim, do propósito de eu cuidar da minha família. Olha que coisa. Vocês sabem que o Nicolas, ele mora com a gente desde pequenininho. Ele é filho do Leandro, do Chuí, né? E o Leandro já tinha ele quando se casou com a Paula, né? Vocês sabem disso, né? Conhece o Nicolas? Quem conhece o Nicolas? E ele veio para cá pequenininho conosco. E eu passei a entender que Deus deu um encargo para nós, para minha família, para mim. E eu tinha um encargo de cuidar do Nicolas. E por que Deus deu para mim? Porque Ele sabia que eu poderia dar conta. Por que Deus para mim me deu a Fernanda? Porque Deus, Ele sabe, Ele entende, Ele sabe que eu posso dar conta de cuidar da Fernanda, de cuidar do Miguel. Por que o Senhor me deu a Rosana? Ou deu eu para a Rosana? Para que a gente pudesse nos cuidar um do outro. E aí é assim, irmãos, já vão se fazer aí 40 anos. 40 anos. Essa Rosana cuidando do Spock. Pensa, irmãos. Mas Deus confiou a ela um encargo, um chamado para Rosana. E cada um de nós temos um chamado em algumas áreas da nossa vida. Eu creio que Deus confiou nas minhas mãos, confiou em mim, que eu pudesse cuidar da Ana Paula, cuidar do Roginho, cuidar de cada um daqueles que o Senhor. E assim eu creio que cada um de nós temos um chamado. E o chamado, ele não é só estar aqui em cima ministrando uma palavra. O chamado não é só ter uma função na igreja. Amém? Que faz parte, engloba tudo. Então, tudo aquilo que você está envolvido nesses dias é um chamado de Deus para a sua vida. Por que Ele te colocou lá naquele emprego? Porque Ele sabe que você vai dar conta de cuidar, de exercer sua função naquela empresa. Por que Ele te deu uma empresa? Porque Ele sabe que você vai dar conta de administrar essa empresa. Então eu creio muito nisso. Mas o que tem acontecido conosco, irmãos? Diante das aflições desses dias, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos desses dias, muitos de nós temos abandonado o nosso chamado. Muitos de nós temos tido até dúvidas, será que é isso mesmo? Muitos de nós estamos querendo desistir do casamento. Muitos de nós estamos querendo desistir da empresa. Muitos de nós estamos querendo desistir dos filhos. Muitos de nós estamos querendo desistir dos pais. Por quê? Por causa das aflições desse tempo. Por causa de enfermidades que vêm sobre as nossas vidas. Enfermidades no corpo, enfermidades na alma, sabe, enfermidades no corpo, enfermidades físicas mesmo, irmãos, que têm tirado a nossa força física, enfermidade no corpo, sabe, enfermidade nos nossos membros, nos nossos órgãos, muitas vezes, que tiram a nossa força física, no propósito
de nos desanimar com aquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos para fazer. Sabe? É enfermidades mesmo, muitas vezes doenças mesmo, mas por causa do quê? Por causa do pecado que entrou no mundo através de um homem chamado Adão. Por causa do pecado que está no mundo. Hoje nós sofremos enfermidades, nós sofremos com todo esse mal. E a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Ah, mas nós somos crentes, nós vamos ter lutas sim. Mesmo se nós vivêssemos aqui 24 horas dentro da igreja, irmão, nós íamos ter luta. A primeira luta que nós íamos ter aqui ia ser um com o outro aqui, saindo no braço. É ou não é? Então, nesses dias, essas enfermidades, elas vêm para muitas vezes querer nos desanimar. Fazer com que a gente não exerça o nosso chamado com êxito, de acordo com o que o Senhor deu para nós. Irmãos, é assim. Sabe, a minha mãe mora com a gente hoje. E glória a Deus. Porque a minha mãe vir morar comigo foi um propósito, foi proposital. Foi algo de Deus. Porque uma vez, esses dias, minha mãe falou assim, não sei o que a gente estava conversando lá, daí ela falou, aí eu sei como que é. Eu falei, mãe, a senhora não sabe, a senhora não conhece. Acho que eu e a Rosana demos um pitizinho lá, né? Foi, eu e a Rosana demos um pitizinho lá, e daí já ficou tudo assim, né? Mas vocês não pode, Paulo, você tem que ser mais. Mãe, fica tranquila aí que eu e a Rosana sabemos brigar. Irmãos, amém? Os casais aqui, amém? Cara, se tiver algum casal aqui que não briga, que não discute, que não tem uma crisezinha, que não tem, irmãos, então você pode... Não, eu não quero nem aprender. Não. Sabe por quê? Não, é assim, irmãos. Porque se você nunca... Né, até os novos aí, acho que não, só ia ser o casal de ontem, né, que ia ser o mais novo aí, mas os outros já estão... Irmãos, se tiver alguém aqui que nunca brigou, que nunca discutiu, que nunca teve uma crise, a hora que tiver, vai separar. Por isso que eu disse isso para minha mãe, pode ficar tranquila que nós sabemos brigar. Porque nós já sabemos, irmãos, amém? Nós sabemos como que nós vamos brigar para depois a gente reconciliar. Nós já sabemos disso, nós sabemos como nós vamos discutir para depois, entendeu? Pedir perdão de novo e ó, que deitar, dar uma encostadinha e nós sabemos brigar, irmãos. E eu falei para minha mãe e ela assustou assim. E eu falei, mãe, fica tranquila, eu te conheço, viu? Eu falei, mãe, você não me conhece não, você não conhece eu, Rosana. Eu saí de casa com 20 anos, 19 anos, né, Rosana? 19. Saí de casa com 19. Mãe, agora que nós viemos ficar juntos, eu falei para ela, a senhora não sabe o que nós passamos, o que eu e a Rosana já passamos, que a gente... Mas, esse tempo que ela veio ficar conosco, eu estou entendendo que é um propósito de Deus. E como eu disse no início, Deus confiou em mim e a Rosana para cuidar da minha mãe agora. E agora pensa que vão ter que dar conta. Amém? Mas nós estamos aprendendo com ela também. Amém? Ela trouxe ela também para aliar algumas coisas no nosso coração. E daí, ali nós estamos tendo experiência com enfermidade. Por quê, né? Já de idade. Né? Estamos tendo experiência com ela, aprendendo com ela o tradicionalismo dela, né? Adventista do sétimo dia, né? Adventista do sétimo dia, irmãos, pensa, né? 1000 anos, toda a minha família. E nós temos entendido que Deus tem um propósito nisso. E nós temos entendido que muitas vezes
Não que ela esteja vivendo uma enfermidade, mas tem coisa agora que muitas vezes quer desanimar ela. Ela quer desistir. Por quê? Porque já não tem mais tanta força. Já está com uma dorzinha aqui, com uma dorzinha ali, sabe? E isso acontece comigo e com você também. Tem enfermidades que por causa do pecado vêm sobre nós no propósito de nos desanimar, de nos colocar para baixo. Enfermidade física. Amém? Mas nessa noite eu quero dizer para você que o Jesus que nós adoramos aqui, que nós exaltamos aqui, ele está neste lugar e ele vai curar toda a enfermidade nessa noite. Ele vai curar toda a enfermidade nessa noite, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E também, irmãos, o que tem afligido, o que tem sido assim avassalador é a enfermidade na alma. Quantos de nós estamos sofrendo porque muitas vezes temos dúvida no nosso coração? Sabe, irmãos, eu creio que aqui, nós aqui, porque a comunidade Caminho Vivo, a gente tem um vínculo, né, desde 2000 e pouco, desde quando acho que fundou. Não, quando nós nos convertemos já tinha a comunidade, era lá na praça. E a gente conheceu o pastor Ailton, e muitos irmãos aqui que estão aqui, a gente já conhecia de lá. A gente tem um vínculo, eu sei que a igreja aqui é ensinada em relação a isso. Mas quantas pessoas hoje, ou até quantos irmãos nossos, crentes, estão sofrendo, porque eles estão tendo crise de identidade. Cara, não sabe quem são. Sabe, tem muitas dúvidas, não tem entendimento, compreensão. Sabe, sim, ficam perdidos. Cara, da onde que eu vim? Para que eu vim? Para onde que eu vou? Isso tem causado crises de ansiedade, tem causado crises de pânico, depressão, as enfermidades da alma, nesses dias que tem nos afligido. Sabe, irmãos, tem dia que nós levantamos da cama, mas na verdade, não sei você, mas tem dia que nós levantamos da cama, nós somos os fera. Rapaz, nós levantamos, tem dia que eu levanto assim, cubro a cabeça e eu oro ali em cima da cama mesmo. Mas não vou colocar o pé no chão antes de orar. E sai dali e fala assim, não, hoje, cara, pode vir o capeta e a sua endemoniada toda. Ah, tô picando o pé na boca de todo quanto é demônio. Não tem dia que nós somos assim? Não tem dia que nós somos assim, os fera? Não, agora eu tô cheio de Deus. Essa semana, cara, pá, ontem a palavra que o pastor ministrou me libertou, me curou. E essa semana, cara, eu sou o fera. Terça-feira eu fui na oração, e xalalalá, e fogo. Não tem? Mas tem dia que nós não queremos nem sair da cama. Nós ajoelhamos assim, eu cubro assim. Ai, Senhor, eu hoje descubro de novo falando, Senhor, que vontade de ficar aqui, eu não queria nem sair daqui. É ou não é? Ou sou eu? Não tem? Porque tem os dias difíceis. Por quê? Porque nós estamos neste mundo ainda. Tem os dias difíceis. Vai ter os nossos dias de ansiedade. Vai ter os nossos dias de depressão. Mas eu quero dizer para você que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar de tudo isso. Para nos curar de toda a ansiedade. Para nos curar de toda a depressão. Isso entrou no mundo por causa de um homem. Em Romanos 5 diz que por causa da transgressão de um homem, a morte veio sobre todos os homens. Mas por causa da obediência de um homem, que é o nosso Cristo Jesus, muitos serão feitos justos. Amém? E esses somos nós, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque através de Jesus Ele nos faz justos. Glória a Deus. Eu queria ler um texto da Bíblia com você aqui, que vai mostrar uma pessoa que talvez a gente esteja vivendo situações como essa pessoa viveu, mas o dia que ela teve um encontro com Jesus,
ela foi curada e ela foi liberta. Eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 5. Perdão, Marcos capítulo 8. Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Pode deixar o fundo aqui. Amém? Esse fundo estava me ajudando. Marcos 5 mesmo, irmãos, perdão. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo 21. Amém? Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia, o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aleluia. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Sinceridade, amém? A mulher prostrou-se aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Abriu-lhe o coração, rasgou-lhe o coração. Então ele lhe disse: filha, sua fé te curou. Vá em paz e fique livre de todo o seu sofrimento. Irmãos, o contexto aqui fala dessa mulher e nessa época a mulher geralmente ela era bastante limitada. As mulheres eram consideradas inferiores aos homens e com pouca influência. Até em relação ao papel religioso e social, elas eram bastante limitadas. Nós já temos uma ideia de como era, e eu creio que a maioria aqui tem um entendimento como era a situação das mulheres nessa época aqui. Mas além disso, essa mulher era considerada impura na situação que ela se encontrava. E a Bíblia diz que ela se encontrava nessa situação há quanto tempo? 12 anos.
E segundo Levítico, capítulo 15, versículo 25 e 27, diante de todo aquele povo, diante da nação, diante dos judeus, ela era impura. Diante da sociedade romana, ou de todos aqueles que estavam ali, a mulher também não tinha muito valor. Mas enfim, imagine e pensem comigo. Essa mulher, ela era uma mulher de posse. Eu creio que essa mulher, ela era uma mulher que ela conhecia a religião. E ela sabia que o Cristo viria. E eu acho que ela conhecia as Escrituras, ela conhecia as profecias de Isaías. Porque a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Então ela já tinha um entendimento de o que o Cristo viria. E que Jesus, diante daquilo que ela já de repente teria ouvido de Jesus, ela já tinha um entendimento que Jesus era o Messias. Porque talvez ela tenha entendido que ninguém poderia fazer os milagres que Jesus fazia sem ser o Filho de Deus. E eu creio que essa mulher era uma mulher de posses. Porque a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos para acabar com o seu sofrimento. Então, quando fala que tudo, é porque ela devia ter alguma posse. Agora, veja bem, essa mulher, por causa da enfermidade dela, por causa da situação a qual ela se encontrava, essa mulher ela não podia ter uma vida social. Essa mulher não podia ter uma vida familiar. Essa mulher não podia ter uma vida religiosa. Porque além de ser mulher, ela era considerada impura pela situação que ela vivia. Mas isso era na época que eles viviam em cima da lei. Mas hoje Jesus nos libertou, amém? Mas muitos de nós carregamos enfermidades sobre nós, enfermidades de até muitos anos, que nos impede de exercer o nosso chamado. Por que eu quero ministrar em cima das ministrações que foram ministradas aqui, que eu falo assim, que me confrontou, não que as outras não confrontaram. Todos me confrontam aqui, mas essas foram. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito com cada um de nós. Sabe? E talvez há enfermidades na sua alma, na nossa alma, que nos impede de exercer o nosso chamado. Sabe, muitos de nós ficamos limitados na nossa vida social por causa de traumas que a gente viveu no passado, por causa de decepções. Muitos de nós, cara, queremos desistir de relacionamentos. Sabe assim, a gente conhece pessoas, cara, que não querem casar mais porque se decepcionaram no relacionamento. E agora carrega essa enfermidade, sabe? Carrega esse trauma, a qual, cara, falar em casamento ficar desesperado, apavorado. Homens nós conhecemos que não querem saber, cara. Mulher só dá problema. Mulher, sabe assim, que tiveram decepções, não quero mais, eu não vou arrumar, cara, nunca mais vou me envolver com ninguém. Sabe? Decepções familiares. Eu falei da minha mãe aqui no início por causa disso, irmãos. Porque eu até falei, minha mãe foi para lá para nós nos consertarmos, né?
Imagina que aos 40 anos eu fui me tocar, falar, mas daí, aos 40 anos, meu pai, a última vez que eu vi ele, eu tinha 2 anos de idade, eu tenho uma lembrança do meu pai. E depois, né, quando não era crente, não estava nem aí, né? Vida louca, você não quer nem saber. Quando você se converte, vem para Jesus, seus olhos se abrem, né? Você vem para a luz, os seus olhos se abrem e você começa a ver, cara, caramba, cara, o que aconteceu? Né? Daí vem, os traumas começam, Jesus começa a trazer para fora, para curar. Jesus começa a fazer com que os nossos traumas eles sejam expostos para que ele possa curar. Depois de 40 anos, eu fui, que veio no meu coração, cara, rapaz, que vontade de ver meu pai. Depois, passa, até hoje, será que meu pai está vivo ainda? Quantos de nós carregamos coisas nas nossas vidas assim? Quantos de nós aqui tivemos dificuldade familiar, sabe assim, crises familiares, que nós não queremos, não conseguimos me relacionar com os nossos pais da forma que o Senhor deseja que nós nos relacionemos? Quantos de nós estamos afastados, não totalmente, mas não temos aquela intimidade com nossos pais por causa de coisas do passado? Mas eu quero dizer para você que nessa noite, se você crer e se você entender que existe um Deus poderoso que criou todas as coisas, como nós cantamos aqui, um Deus poderoso que te criou, que te formou, um Deus ao qual te chama para um propósito. Se você crê nesse Deus, nessa noite, Jesus está aqui e Ele quer te curar. Nessa noite você tem que tocar nas vestes de Jesus. Sabe, e talvez você esteja aqui vivendo alguma situação que você já empregou todas as suas forças, já lutou com todas as suas forças, sabe assim, já gastou tempo, sabe, tempo hoje é precioso, né? Tempo talvez seja mais precioso que o dinheiro. Essa mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha. Talvez você já gastou tempo tentando resolver essa situação a qual você está vivendo. Já gastou tempo, já gastou sua inteligência, sua articulação, já pensou, já bolou, já fez, já orou, já jejuou e já tentou fazer, e ainda não. Eu quero dizer para você que Jesus, irmãos, é assim. Quando eu falei lá, parecia brincadeira, pastora, né? Que o pastor Caio e a pastora Cláudia, daí a gente estava meditando em cima da palavra, né? De domingo passado. Daí a pastora Cláudia virou para mim e fez assim, ó, pastor Paulo. E eu lá quietinho, irmãos, né? Falei, gente, não. Aí eu quietinho assim. Aí eu falei, irmãos, eu não sei você, mas eu falei, mas foi do meu coração, pastor. Porque quando o Senhor nos chama, quando o Senhor chamou Eliseu, ele abriu mão daquilo que podia atrapalhar ele no chamado para o qual Deus tinha dado para ele. E ele não só abriu mão, ele desfez de tudo aquilo que poderia atrapalhar. Ele matou os bois, queimou as carroças. Ele poderia ter deixado com os pais dele, não poderia? Cara, pensa que era um valor, não era? Tinha valor aquilo lá. Mas sabe por que ele não fez aquilo? Eu tive esse entendimento. Ele não fez aquilo lá, porque se desse algum BOzinho lá na frente, ele falava, rapaz, eu tenho os boi lá, e as carroças. Vou voltar lá, meu pai vai me dar de volta, e eu volto a fazer aquilo. Já pensei isso, irmãos. Eu já pensei isso, e o Senhor já falou para mim, daí, você vai abrir mão de tudo, ou você vai deixar ainda isso daí? Você vai... Bom, uma das coisas é que a minha luta é ouvir música secular. Não é que eu não tenho, assim, não sou mais preso nisso, irmãos. Não para no carro, não, mas
Pensa que eu chegar em casa às 11 horas, meia-noite, e eu ligo a TV, a Rosana fica louca. Eu não aguento mais, não acredito que você vai ligar essa TV aí nesses mundanos aí. Quem que tá passando na Globo? 11 horas, 11 e meia. Serginho Groisman. E eu tenho que ligar lá para ver quem é que tá, pelo menos para ver quem tá. E não é que eu ouço, não ouço mais, irmãos. Eu abri mão mesmo. Falei, cara, não ouço mais. Eu queimo, eu mato esses boi aqui. Só que lá, e eu falei pro pastor, pastor, tem uns boi que tá difícil de morrer, hein? Tem ou não tem? O pastor ministrou que, cara, você tem que matar os boi. Queimar as carroças. Mas tem uns boi que tá difícil, cara. Que bate assim, né, na cabeça deles aqui, né? Tem uns que eu tô batendo, cara. E o bicho não cai. Mas nessa noite ele vai cair em nome de Jesus. Porque nós vamos orar aqui. O Senhor está neste lugar e nós vamos tocar nas vestes de Jesus. E nós vamos ser curados nessa noite. Eu profetizo nessa noite, na sua vida, que todo mal que está te impedindo de desenvolver o chamado para o qual o Senhor tem para a sua vida, nessa noite ele vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai ser curado e você vai ser liberto em nome de Jesus. E veja bem, que então essa mulher, imagina o sofrimento dessa mulher nesses 12 anos. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que deixa eu ler aqui, irmãos. Versículo 24. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito ao cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e tocou em seu manto. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Irmãos, essa mulher, ela pensou, se eu tocar no manto dele, eu serei curada. Mas nós, nessa noite que estamos aqui, cara, você não precisa nem pensar. Porque como a Dani começou essa administração desse culto, começou a administração do louvor. O Espírito Santo intercede por nós. E Ele sabe o que eu preciso, o que você precisa. Você não precisa, Ele já está ministrando o seu coração. E Ele sabe, Ele já está ministrando o teu coração. Ele já está mostrando para você que Ele vai fazer, que Ele pode fazer. Ele já está ministrando o teu coração, não precisa nem pensar, não precisa ter dúvida. O Senhor já está ministrando o teu coração. E isso que você está vivendo por muitos anos, nessa noite, Ele pode te curar e te libertar. Eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, dizer para você que Jesus está aqui. Feche seus olhos, feche seus olhos.